Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre ética profissional. Na aula de hoje, vamos falar a respeito do Código de Ética, classificação das questões éticas relacionadas com participantes e áreas funcionais da empresa e como implementar um programa de ética, as suas etapas. Então, vamos lá. Ética profissional é a ética direcionada às pessoas que formam uma empresa. Então, como nós vimos na última videoaula, nós trabalhamos ética. E a ética trabalha com o posicionamento em sociedade. Então, com a forma que nós trabalhamos, que nós agimos em sociedade, em grupo. Então, como que nós vamos nos portar? O que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que deve ser analisado, o que não deve ser feito no calor do momento, ou seja, eu devo usar o senso crítico em vez somente de usar o senso comum. Nós temos é muito fácil, como vimos na aula anterior, usarmos o senso comum, tomar decisões ali rápidas sem pensar. Mas quando a gente fala de ética, nós trabalhamos com o consenso, do senso crítico, analisar, escutar, ver as duas partes. E numa empresa a mesma coisa. A gente trabalha em equipe, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em conjunto. Então, quais ações nós tomaremos que irá impactar não somente a nós, mas também a nossa equipe, a todos os outros colaboradores que estão à nossa volta. Então, quando nós falamos de ética profissional dentro de uma empresa, no ramo administrativo, nós falamos que todas as pessoas que estão envolvidas neste processo são denominadas stakeholders. Então, o que o sujeito ou a pessoa ética deve fazer dentro da empresa? Ela vai compreender todas as normas. E quando a gente fala de normas, são quesitos, às vezes, que para nós a gente vai analisar que são coisas bobas, mas que são necessárias a gente seguir. Como muitos vão falar, mas para que eu vou usar equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva dentro da minha área? Na minha área eu não preciso. Ou, eu ando por áreas da empresa, mas eu sou da chefia, eu posso. Olha o exemplo que nós estamos dando para essas pessoas. Então, nós devemos entender que as normas são necessárias independente do cargo a qual ocupamos dentro de uma organização. Então, se na nossa área é necessário o uso de botas, de óculos de proteção, protetor auricular, nós não podemos, em hipótese alguma, desrespeitar essas normas que estão ali. Porque imagina se eu desrespeito essas normas, o meu outro colega vai falar, mas por que eu tenho que ser obrigado a usar se o meu colega não usa? Ou ainda, se o meu superior não usa, por que eu sou obrigado? Então, nós precisamos agir de maneira profissional, agir de maneira ética, compreender as normas que vão regir um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho em harmonia, em que um está ajudando o outro e, consequentemente, ajudando o desenvolvimento da empresa. E assumir voluntariamente de postura em relação à empresa. Então, às vezes, se a empresa não cobra tanto a parte que nem do exemplo dado de IPI e IPC, mas nós podemos analisar, poxa, nós temos ali no estoque um IPI, um IPC que dá para a equipe inteira. Por que não nós assumirmos voluntariamente a decisão de nos proteger o próximo, de mostrar para a equipe que é importante trabalhar em segurança, de trabalhar
num ambiente seguro, num ambiente bem estruturado, num ambiente que todo mundo se preocupa com todo mundo. Então, nós temos que entender na ética profissional que nós não somos um só dentro da empresa, nós somos uma equipe. Ah, mas eu não gosto de fulano, vou fazer algo para impactar o setor do fulano. Só que na empresa hoje em dia não trabalhamos mais em setores individualizados, e sim setores em grupo, um trabalhando com o outro, um puxando o outro na produção, nas vendas, na distribuição, na parte de TI, principalmente de gestão de informação, de dados, etc. Então eu preciso que todos consigam trabalhar, que todos vistam a camisa da empresa. E a partir desta consciência, nós conseguimos adotar uma postura que seja condizente com aquilo a qual nós estamos propondo a fazer, a praticar. Então, se eu sei que eu vou trabalhar numa área de risco, por que eu não serei condizente com a norma da empresa de deixar o meu IPI lá no meu armário guardado, ou deixar o meu IPI muitas vezes em casa, ou no caso do pessoal de TI, né, vazamento de dados. Ah, mas eu tô cansado do meu emprego. Ah, eu tô de saco cheio do meu chefe. Ah, eu vou vazar essa informação aí pro concorrente. Não, nós não podemos fazer isso. Isso é o antiético que ele vai fazer. A nossa postura é fazer, por mais que o ambiente não esteja totalmente favorável, que nós consigamos trabalhar com consciência de que nós vamos fazer o bem comum para todos, né? Como nós estamos falando de ética profissional, lembrando para o pessoal de TI que nós temos a LGPD, que responsabiliza as pessoas por vazamento de dados. Lembre-se que o simples ato de uma pessoa escrever num papelzinho o seu nome, RG, CPF, seus dados, e nós descartarmos em qualquer lugar, as duas são responsabilizadas. E aí nos cabe perguntar: aonde que está a nossa consciência? Então nós estamos insatisfeitos com os nossos chefes, os nossos líderes na área de TI. Ah, eu vou vazar essa informação para o concorrente. Aí é a hora que nós temos que pensar: não é mais fácil eu sair da empresa de maneira tranquila, de maneira transparente, do que ser uma pessoa antiética, uma pessoa que não pensa no quesito de liberdade, no quesito de consciência, no quesito de se importar com o próximo, pensar no bem-estar do próximo e também num bom ambiente de trabalho. Então a ética profissional, ela vai muito estar atrelada ao código de ética dentro de uma empresa. Então a gente vai falar nos slides um pouquinho mais para frente a respeito desse código de ética. Então a ética profissional, ela vai ter e vai estar associada à conduta nossa dentro do nosso ambiente empresarial, no nosso ambiente de trabalho, mas também vai estar alinhado à nossa forma de agir, né, que é que nós falamos de prática, a nossa forma de agir no exercício da profissão. Então, um exemplo aqui: é ético o médico sonegar atendimento ao cliente dele, ao paciente? Isso está no código de ética do médico. Ele não pode omitir socorro. Se ele omitir socorro, ele não está praticando o exercício dele, da profissão. E isso, se denunciado, é cassado o registro dele. Então, cada uma das profissões existem o código de ética a qual nós devemos seguir. O nosso, no caso dos profissionais de TI, por exemplo, é focado na parte ali da Lei Geral de Proteção de Dados. Óbvio que nós temos outros recursos também para o código de ética, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já nos foca e nos ampara muito nas nossas práticas no exercício de nossa profissão. E aí algumas coisas a gente pode
acrescentar para o pessoal de TI, no caso quem mexe com manutenção, por exemplo, né? Sempre manter uma comunicação clara com o seu cliente. Ó, eu vou trocar o seu HD, o seu SSD porque realmente precisa e não porque eu vou ter vou cobrar mão de obra, vou vender o meu aparelho, vou ter um lucro em cima do meu cliente. Não, eu vou ser ético com ele. Eu vou falar, ó, seu SSD, o seu HD já foi, não tem mais serventia, está danificado. Ou não, dá para recuperar ele, dá para trabalhar, ele está bom. Então não vou fazer esse processo de troca, a menos que você queira, veja as vantagens, etc. No caso do pessoal de administração, nós temos o Conselho Regional de Administração, que ele coloca o código de ética do administrador, o que o administrador pode fazer no exercício de sua função. Para o pessoal de Química, nós temos o CRQ, Conselho Regional de Químicos, que também tem seus códigos de ética e fala exatamente do que o profissional de Química pode ou não fazer, de quais são as suas punições, no caso, né, que ele pode estar recebendo. No caso do pessoal de TI, voltando, qual seriam as punições? Seria exatamente as punições presentes na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que até é bom vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada, ler a Lei Geral de Proteção de Dados para exatamente ver o que ela nos propõe ali dentro, tá? Ela não é focada como um código de ética propriamente dito da empresa, propriamente dito da profissão, mas ele é um código de ética que vai nos nortear certas coisinhas que a gente pode fazer ou não dentro da internet, dentro de um ambiente ali de TI. Então, a ética profissional, a gente pode dizer que é uma ciência normativa com alguns princípios que vão exatamente fazer o quê? Regulamentar a conduta humana. Então, o que eu posso fazer ali no exercício da minha profissão, tá? E o que eu posso e o que eu não posso. Então, se eu fizer isto, o que me acontece? Se eu não fizer isto, o que me acontece, tá? Então, o que a gente pode falar de ética profissional, por exemplo, por caso dos estudantes? Se eu entregar todas as minhas atividades, eu consigo ir bem na matéria, se eu fizer bem as provas, etc. Agora, se eu não for na escola, se eu não entregar as minhas atividades, se eu não fizer as provas, será que eu vou conseguir obter êxito no exercício da minha profissão de estudante? Então, até os estudantes, por mais que a gente não tenha um código de ética escrito, a gente segue normas, a gente segue regras, coisas práticas que vão nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Então, ele vai nos dar um norte, ele vai nos dar uma diretriz. O que eu faço? Então, ele vai mostrar. Se você fizer este caminho, você não vai ter bom êxito. Se você fizer esse outro caminho, você vai ter bom êxito. Na empresa é a mesma coisa. Se eu agir de maneira não boa, vai ter as punições dentro do meu código de ética. Mas se eu agir certinho, correto, tudo, eu vou ter as minhas bonificações ali dentro, vamos dizer assim, que é ser bem visto pela gerência, pelos líderes, etc., ali dentro, como um funcionário que preza por um ambiente tranquilo, tranquilo, de boa colaboração, de boa gestão de grupo ali dentro. Então, nós, quando vamos falar de ética, a gente vai pela parte da postura, tá? Então, muitas das coisas que nós fazemos dentro do ambiente profissional, a gente está atrelado à nossa postura. E isso vai desde sim uma simples tarefa a uma profissão. Mas como assim desde uma simples tarefa? Então, vamos ao exemplo. Eu peço para alguém formatar o meu computador, né?
Aí, lá no setor de TI tem 5 pessoas. Eu pedi para uma pessoa. Não destinei especificadamente para quem. Pedi para a equipe. Só que vamos dizer que João passou para fulano, aí o fulano passou para Maria passou para não sei quem. Ou seja, o problema rodou entre as 5 pessoas e ninguém resolveu. Então isso passa-se para quê? Para a gente. A pessoa teve uma postura profissional? Não. Ela simplesmente procrastinou aquele item, aquilo que ela deveria fazer. Então ela deixou de lado. E isso muitos profissionais também fazem. A postura arrogante. Ah, mas você não sabe fazer isso? Uma coisa simples. Ah, você não sabe mandar um e-mail? Você não sabe imprimir tal coisa? Você não sabe digitalizar tal coisa? Como você é distraído? Como você é burro? Como você... Olha, é a postura profissional. Você vai querer trabalhar com uma pessoa que, infelizmente, não sabe se portar profissionalmente? Ou você vai querer trabalhar, por exemplo, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe? Não, peraí, você não conhece esse processo? Vamos lá, eu vou ajudar você a conhecer. Vamos trabalhar em conjunto, vamos crescer. Olha, eu não sei também todas as coisas, mas eu estou aqui disposto a auxiliá-lo, a fazer você se desenvolver, a fazer você crescer. Então, nós temos que trabalhar com uma conduta. E a gente observa a conduta da pessoa em sua atividade. Às vezes, no calor do momento, nós vamos responder a pessoa, às vezes agressivamente. Poxa, você não sabe fazer aquilo. Mas devemos ter uma postura profissional de pedir perdão, às vezes. Porque às vezes a gente não está num bom dia e responde, às vezes, meio atravessado. Não quer dizer que isso seja atitude antiética. Quer dizer que a pessoa não estava num bom dia, porém o que eu tenho que fazer, de maneira ética? Chegar, pedir desculpa e falar, você precisa de ajuda? Vamos trabalhar em equipe. Isso nos ajuda a valorizar a nossa profissão. A atividade no ambiente de trabalho vai ser mais tranquila, vai ser mais leve. Porque, poxa, a pessoa vai falar, nossa, às vezes eu nem conheço, nem tenho amizade com a pessoa e ela está me ajudando, ela está me auxiliando. Olha, ela veio conversar comigo, me solicitar ajuda, tá? Então, esse aspecto que a gente fala da vida profissional é importante porque todas as profissões têm o seu código de ética, têm as suas normas, têm as suas regras e nós devemos segui-las ali no exercer da nossa profissão. Por mais que às vezes a gente fala, nossa, essa regra é tão óbvia, precisa estar no código de ética? Precisa. Porque às vezes o que é nosso, para nós é simples, é óbvio, muitas das pessoas não seguem. Exemplo, laboratório de química. Vários alunos não querem entrar com jaleco. Por quê? Ah, mas é uma vestimenta a mais. Ah, esquenta. Ah, não sei o quê. Mas é obrigatório usar porque se cair um produto químico no seu corpo, pode acontecer um acidente. Então eu preciso observar as normas. Eu não posso ser conivente com não cumprimento de normas. Eu tenho que ser, ao contrário, conivente com as boas práticas do meu código de ética, da minha profissão. Então, se às vezes a pessoa que está praticando o ato errado, ele vai ser penalizado. Só que eu, como estou sendo conivente, também serei penalizado. E dependendo do ato que está sendo feito, nós podemos ter o processo até de cassação de direito. Quantos nós já vimos na televisão, por exemplo, vários médicos sendo cassados e lá a gente vê omissão de socorro. Quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, empresas, tendo que demitir funcionários por atos errados de assédio com mulheres, com funcionárias, ou então discriminação racial.
várias vezes. E muitos desses falam, mas eu fiz isso, não vai dar nada, não acontece nada. Eu sou o dono aqui da empresa, eu sou o gerente. O código de ética é válido para todos aqueles que exercem uma profissão. E a gente deve seguir eles se não queremos a cassação dos nossos direitos profissionais. Então, como nós falamos na primeira aula, nós falamos da ética deontológica. A postura profissional vem de lá também, vem do Código de Ética Deontológico. Então, o que significa o processo deon ali dentro da ética? Significa o que deve ser feito. Nós temos os nossos deveres, direitos e deveres do cidadão. Nós temos o direito a voto, o direito de greve, o direito de solicitar melhorias no nosso ambiente de trabalho, o direito à greve. Então, muitas das coisas que estão aí vêm dessa palavra deon. Deve ser feito, deve ser de direito, deve ser conquistado. Então, o Código de Ética Deontológico, ele vai focar exatamente nisso. Um conjunto de deveres que uma determinada profissão tem. Então, vamos pegar o exemplo de quem está ministrando esta videoaula para vocês. O que é o meu código deontológico? Passar o conteúdo da melhor forma possível, da melhor maneira, sanando dúvidas, trabalhando em parceria. Agora, imagine se eu faço totalmente errado, se um aluno ou alguém fala, eu vi seu vídeo, escreve no comentário, olha, eu vi seu vídeo, mas não ficou claro a sua dicção do que é deon. E eu xingo a pessoa no comentário, ou xingo um aluno, por exemplo, né, dentro de uma sala de aula. Eu estou sendo ético? Não. Eu escolhi aquela profissão, eu sei quais são os deveres que um professor deve ter. Ensinar da melhor forma possível para o aluno, ter um diálogo aberto para escutar, porque não é todo mundo que aprende do mesmo modo, trabalhar em equipe com os demais colegas, ajudar o ambiente escolar a crescer e se desenvolver. É isso que nós temos. Então, a obrigação do professor não é somente dar aula, ele montar uma aula, ele estudar o conteúdo a qual ele está passando, ele gravar uma boa videoaula, né? Eles se atentar às dúvidas dos alunos, e muitas das vezes as dúvidas não aparecem com o levantar da mão, mas sim nos rostos dos alunos. Então, saber ler a expressão facial para identificar esses problemas, né, vamos dizer assim, que nós podemos ter. Então, o profissional deve fazer e o que ele não pode fazer no exercício da profissão. Então, eu devo saber, dentro da profissão de professor, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que é ético da minha profissão fazer, o que não é ético da minha profissão fazer. E aí nós temos uma tabelinha que ele fala algumas práticas aplicáveis da ética profissional. Então, nós vamos ver aí primeiro, procure se informar sobre os códigos de ética que regem a profissão. Tem gente que não pega nem o código de ética para ler da empresa, que muitas das vezes é um código de ética bem resumido do próprio código de ética da profissão. Então, nós temos que estar sempre dispostos a aprender, a conhecer, a ver as atualizações. Depois, atue de maneira condizente às regras de conduta da empresa em que trabalha. Então, vamos manter um ambiente empresarial tranquilo de se trabalhar. Um ambiente saudável, prazeroso, positivo. Não falo que eu tenho que morrer de amores pelos meus colegas, mas respeitar os meus colegas, respeitar as regras da empresa, tá? Que nem a gente cabe pro pessoal de TI, né?
não comentar informações sigilosas da empresa. É o vulgo ditado: que está dentro da empresa morre dentro da empresa, tá? Então nós precisamos fazer isso, jogar com a nossa equipe, ser parceiro da nossa equipe, respeitar o próximo. Então, e ali nós precisamos ver uma coisa, que aí vai se caber muito, mas isso cabe se respeitar o próximo? Sim. Pontualidade, assiduidade. A sua equipe depende da sua hora de chegada. A sua equipe depende de sua assiduidade, de sua presença. A sua equipe para crescer depende da sua ajuda, depende da boa vontade, depende do senso crítico seu de manter a calma na resolução dos trabalhos. Refletir. Às vezes, a gente toma as atitudes muito rápidas no momento ali do calor da emoção, o nosso senso comum aflora mais rápido. Então nós vamos ver o que nós podemos pegar do código de ética da empresa, da nossa profissão e aplicar na nossa vida de seres humanos, na nossa vida fora da empresa. O que nós fazemos lá de prática colaborativa e democrática que dá para a gente levar para a vida inteira? O que eu estou sendo ético ou não dentro do meu ambiente de trabalho? Qual a imagem que eu estou passando? Então, para isto, nós temos o Código de Ética. Então, o Código de Ética é um instrumento que foi criado para orientar o desempenho das empresas. Mas aí não é só as empresas, os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus stakeholders, para eles saberem o quê? O que é certo e o que é errado de ser feito. Então, tá o que a gente fala, concretização de um relacionamento. Eu não vou querer um parceiro comercial, um parceiro ali empresarial, que fala mal de mim pelas costas, que vaza todos os dados, enfim, ele não está sendo ético. Então, nós precisamos fazer com que todos participem do processo de criação e implementação do Código de Ética. Então, a elaboração do próprio código ético, ele vai trabalhar as estruturas que a gente tem da empresa. Mas o foco principal dele é sempre orientar. Ah, mas o código de ética tem punição. Tem, mas o primeiro objetivo do código de ética é sempre orientar. Orientação. E caso a orientação não seja seguida, aí sim cabe as sanções, as punições. Então, o sucesso da empresa depende das pessoas que a compõem, pois são elas que transformam os objetivos, metas, projetos e até mesmo o modo de agir em realidade. O papel aceita tudo. Mas como será que isso que a gente colocou funciona mesmo na prática? Será que isso está funcionando? Como que está sendo o comprometimento dos meus funcionários, dos meus colaboradores, dos meus stakeholders? Então, muitas das vezes a gente pergunta, mas por que eu vou adotar um código de ética interno? Porque eu trabalho com várias pessoas que têm diferentes visões de situação, de mundo, têm vários tipos de experiência, mas nunca devo privar elas de compartilhar isso. Mas nós devemos saber como compartilhar isso. Às vezes nós temos uma atividade empresarial muito complexa, que não pode vazar de qualquer jeito, então nós precisamos ter um código de ética interno, além do código de ética da profissão. E a gente tem uma forma de falar, ó, se você vazar essa informação, você sabe o que vai acontecer. Olha a prova que está aqui, ó. Então você sabe que você está ciente de que se você fizer algo errado, essa será as suas sanções. Então, como que a gente faz para uma organização ou para colaboradores obedecerem o código de ética? Então, nós temos o programa de ética. E o programa de ética passa primeiro pelo treinamento. Todos devem participar, independente de cargo, função, tempo de casa ou não, tá? Todos devem participar. Revisão de práticas, porque a todo constante momento está surgindo novas ferramentas, então o código de ética são renovados.
Então, nós precisamos fazer essa revisão. Temos que avisar os colaboradores que ali estão sobre os dias de treinamento, as atualizações do código de ética, etc. As possíveis punições que a gente tem. E no caso de empresas, o combate ao concorrente antiético. Então, como que a gente enfrenta uma concorrência antiética? Com ações administrativas. E aí entra o Código de Ética. Ele vai nos falar exatamente o que se deve ser feito. Então, a questão ética. O que é a questão ética para nós? É um problema, é uma situação, ou às vezes é uma forma de crescimento, que a gente chama de oportunidade, que vai exigir de nós ou da nossa equipe na empresa se decidir o que nós vamos fazer, o plano de ação, para ver o que está certo e pode ser melhorado e o que está errado e deve ser corrigido. O que estamos fazendo de conduta ética e o que estamos fazendo de conduta antiética. Como que ela originou essa questão ética dentro das empresas? Conflitos de filosofias morais de pessoas e valores do indivíduo. Não, eu penso dessa maneira e você está errado. A gente tem que agir desse jeito, não do seu jeito. Você vem com essa ideia dessa implementação de filosofia nova, onde você está vendo isso? Então, muito disso acaba criando atritos, brigas, discussões. Então, o código de ética e o conceito da ética profissional foi criado exatamente com este intuito. Então, nós temos a classificação das questões éticas. Primeiro, o conflito de interesse. Então, o que é esse conflito de interesse que tem nas grandes equipes? Eu vou optar porque eu acho que está certo. Mas a empresa fala isso. Não, a empresa está errada, eu estou certo. E isso pode acontecer não somente nós com a equipe, mas a empresa com a equipe ou vice-versa, da equipe com a empresa ou com uma pessoa propriamente dita. Aí nós temos que questão ética, honestidade e equidade. Honestidade. Eu não posso, por mais que eu não goste, que eu tenha problemas, que eu tenha conflitos ali, como a gente falou de cima, com alguém, eu tenho que ser honesto. Eu não posso puxar o tapete dele, inventar mentira, quebrar a integridade, a confiabilidade nas pessoas. Então eu preciso ser honesto, eu preciso ver. Será que eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo para outra pessoa? Então, equidade é você colocar-se no lugar do outro, ser justo, não pender a balança para um lado ou para o outro. Nós muitas das vezes temos que praticar também neste quesito, não equidade, mas o quesito da gente colocar a empatia, de ver, será que o que nós estamos fazendo, o outro gostaria que fosse feito com a gente? Então nós precisamos também pensar nisto. Comunicação. A gente vê que nas empresas, ainda hoje, há este problema. Era mais corriqueiro antigamente, mas hoje ainda existe um pouco. Eu produzi uma peça, vou passar para o setor seguinte. Mas avisa lá o processo que a gente fez. Não, eles têm que se virar. Para quê? Ele é o nosso concorrente aqui dentro da empresa. E hoje, o conceito do toyotismo, ele nos traz isso. A empresa não existe setor por setor, a empresa como um todo. Todos os setores dependem de todos. Então a comunicação, o compartilhamento de informações, a transmissão tem que ser feita para todos. Independente se a pessoa vai usar ou não, ela tem que estar comunicada, tá? Mas é o setor de TI, o treinamento não tem nada a ver com eles. Chama, comunica. Eles vão ver se realmente o assunto, o tópico cai para eles, ou se eles querem participar, às vezes, para ter conhecimento, para ajudar os outros setores. Relacionamento na empresa, conduta com o cliente. Então, não posso chegar, fulano, vou consertar o seu computador, mas me dá uma propina aí, por exemplo. Ou vou fazer um cambalacho aqui, vai surtir efeito. Não, a gente precisa colocar
os pingos nos is. Ó, seu computador tem isso, isso e isso, o preço meu é esse. O preço de mercado, em média, aqui na região é este. Dar todas as informações e você consegue fidelizar o cliente nisso. Fornecedores, eu também preciso falar, ó, preciso para tal data, você consegue, como a gente está fazendo. E dentro do ambiente empresarial, a mesma coisa. Ter um relacionamento tranquilo, ético, profissional. Não fazer piadinhas, não fazer chacota. Trabalhar de maneira tranquila, de maneira ética, de maneira com que a equipe sempre cresça. Os proprietários, compreender como que está ali dentro da empresa. Por que o funcionário às vezes está desmotivado? Vamos conhecer, vamos trabalhar junto, vamos ver o que nós podemos desenvolver. Finanças, não sonegar posto. Ah, eu pego o dinheiro ali do funcionário X, que seria pro sindicato, eu desvio para mim. Isso é errado. Então nós temos que ver como é que nós vamos ajudar a nossa empresa a crescer de maneira legal, legalizada, lícita, tá? Funcionários, ajudar na tomada de decisão, realização do trabalho, o que podemos melhorar, o que podemos acrescentar ao nosso processo que vai nos auxiliar a nos destacar, a nos fidelizar um cliente. A parte de administração, ver que eu vou gerir o meu negócio, pode até ser em conformidade com o interesse do proprietário, mas eu vou ver, será que esse interesse está de maneira ética? Será que ele não está indo por caminhos tortuosos? Consumidores e marketing, nós falamos na aula passada o exemplo, né? Propaganda enganosa lá de o que é pagar quanto, que o cara mobiliou a casa inteira por R$1. Se eu lanço uma campanha de marketing dessa, eu tenho que saber as consequências. Ainda que a pessoa mobiliou a casa toda com R$1. Ele poderia ser muito mais astuto ainda e falar, não, eu quero mobiliar a casa inteira por 50 centavos, por 25 centavos. Então, o marketing tem que passar confiabilidade, segurança, checar as informações da campanha para que não aconteça desse exemplo. Contabilidade, responsabilidade com as contas, com o cliente, com interesse público em investir na própria empresa. Então, como que a gente implementa um código de ética, que é a nossa etapa? O primeiro passo é a gente ver, a empresa tem um código de ética? Se ela não tem, nós podemos criar com o auxílio de todos para ver o que podemos melhorar, o que podemos agregar no nosso processo. Criado o código de ética da empresa, o próximo processo é aceitar, né, aceitação pela comissão da empresa e ter um treinamento para que todos saibam do que está se tratando. Todos os valores éticos que foram colocados, todos os princípios, tudo que eu devo seguir. E isso deve ser efetivamente transmitido para todos e desde o dono da empresa até um funcionário com menos tempo de casa ali dentro. Terceiro passo, compromisso. Então eu criei, eu verifiquei se estava tudo em ordem, eu treinei minha equipe, agora é a hora da minha equipe pôr a mão na massa, se comprometer, seguir aquilo que está lá. Mas muitos vão falar assim, poxa, mas não é todo mundo que vai seguir, ok? Quarto passo, punir os infratores. Porque o primeiro ato que a pessoa fizer errada e for punida, as outras vão falar, opa, peraí, se eu fizer a mesma coisa, olha o que aconteceu com fulano, tomou uma advertência, ó, tá suspenso do trabalho, ó, foi mandado embora, então isso já serve de exemplo. A gente vai querer fazer? Não, nós vamos nos atentar aos detalhes, tá? Então é bom a gente lembrar que o programa de ética deve vigorar desde o primeiro processo dentro de uma empresa, que é o processo de seleção, tá?
Então, ó, novamente, não é só um setor que vai trabalhar. O setor de RH também vai nos ajudar todo nessa parte. E como ele vai nos ajudar? Captando o histórico da pessoa. Então, na entrevista que vocês vão participar, os entrevistadores, eles conversam entre si. Eles buscam na outra empresa. Por que ele saiu? Qual é a conduta dele? O que ele fazia de ético e antiético aqui dentro? Para eles tomarem a devida decisão. Então, nós falamos bastante do ser ético, mas nós temos o antiético. Então, o que é o antiético? É aquele que infringe as regras de convivência. É aquele que tem um mau comportamento, é aquele que não quer ajudar em nada. É o que quer atrapalhar. Ah, eu não gosto de fulano, vou puxar o tapete dele. Vou inventar mentira, vou inventar um monte de coisa. Ah, eu não estou nem aí para minha equipe, vou chegar todo dia atrasado. Isso é parte da antiética, tá? Aí, exemplos de condutas antiéticas. Então, a empresa diz não ter preconceito racial, mas você não vê nenhuma outra pessoa trabalhando lá dentro, né? Negros e de outras nacionalidades, por exemplo. Suborno. Ah, vem um fiscal aqui da Receita, eu não fiz o levantamento direito dos custos. Ah, bota que tá tudo certo aí, vai. Ó, dinheirinho aí para você soltar que minha empresa tá tudo ok. O comprador se envolve com o fornecedor e acaba favorecendo. É o que a gente vê muito na política do Brasil hoje, né? Ah, soltou um dinheirinho ali, ou ó, é uma empresa associada a tal político que é cabo eleitoral meu, que não sei o quê, então, beleza, passa na frente das outras. Então, nós precisamos olhar isto. Comprador para o fornecedor, então, ele aceita o preço dele ou eu vou para o concorrente, então eu vou liquidar o pequeno, porque eu não quero ninguém concorrente ali para gente. Então a gente pode subfaturar o produto. Então eu falar, não, o produto ó, da outra é 50. Ah, eu vou fazer por 100. Ah, eu vou fazer por 150. Ah, ou eu vou fazer mais barato aqui, né? Tanto sub como superfaturar. A mesma coisa cabe para os dois, tá? Então usar o dinheiro em benefício próprio. Concorrente, vou abaixar o preço para quebrar um terceiro. Isso a gente viu muito tempo atrás no Brasil, os cartéis de postos de gasolina. Aí a gente falou da empresa de publicidade enganosa, no caso da Quer Pagar Quanto, das Casas Bahia, né? Que fizeram essa propaganda para ela, soltaram na mídia e olha o que deu. Ou vender sonhos de um produto. A gente vê várias vezes aí na televisão, compre o remédio milagroso tal que suas dores, problemas serão curados. E aí você vê que não tem nada a ver com aquilo, né? Muitos vendem e prometem sonhos, casas, etc. E quantas pessoas são inocentes e acabam caindo nisso. Aí nós temos um Vamos Praticar, que vai focar exatamente no processo, né? Então, peço que pausem o vídeo, leiam e respondam. O que vocês usariam nessa situação e nas outras situações que nós temos aqui dentro da nossa aula de hoje? Então, nesta aula de hoje, para a gente fechar ela, nós trabalhamos o quesito da ética profissional, falamos do código de ética, a sua importância dentro da empresa, como criar, implementar e ajustar o código de ética à realidade a qual as nossas profissões estão sendo feitas, né? Falamos dos códigos de ética para o pessoal de química, né? Dos seus conselhos regionais e no caso de administração para o CRA, né? Conselho Regional de Administração, o de Química, Conselho Regional de Química, CRQ, e no caso do profissionais de TI e de informática, nós temos exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, a qual novamente falo para vocês darem um Google e olharem. As outras profissões, como administração, química, darem um Google e pesquisarem a respeito. Ficamos hoje por aqui. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos a todos!